Hoje vamos falar sobre uma cidade que parece saída de um filme de terror. Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos. Centralia é uma cidade que está em chamas desde 1962, por causa de um incêndio subterrâneo que nunca foi apagado. O fogo consome as minas de carvão que existem sob a cidade, criando fumaça, cinzas e gases tóxicos que saem pelo solo. A cidade foi praticamente abandonada pelos seus moradores e hoje é considerada uma atração turística macabra. Centralia também foi a inspiração para o cenário do filme Terror em Silent Hill, baseado no famoso jogo de videogame. Vamos conhecer a história dessa cidade maldita e descobrir como ela se tornou um inferno na Terra. Centralia foi fundada em 1866 como uma cidade mineradora de carvão. Na época, a região era rica em carvão e muitas pessoas se mudaram para lá em busca de trabalho e prosperidade. A cidade chegou a ter mais de 2.800 habitantes em 1890 e contava com escolas, igrejas, lojas e bairros residenciais. O carvão era a principal fonte de renda e energia da cidade, e também a sua maldição. Em 27 de maio de 1962, um domingo, a prefeitura de Centralia decidiu queimar um lixão que ficava ao lado de um cemitério para limpar a área antes do feriado do Memorial Day, que homenageia os soldados mortos em guerra. O que eles não sabiam, ou ignoraram, é que o lixão ficava em cima de uma antiga mina de carvão abandonada que se conectava com outras minas subterrâneas. Ao colocar fogo no lixo, eles acabaram provocando um incêndio que se espalhou pelos túneis de carvão e que nunca mais foi controlado. No começo, os bombeiros tentaram apagar o fogo com água, areia e terra, mas sem sucesso. O fogo continuava queimando nas profundezas, alimentado pelo carvão e pelo oxigênio que entrava pelos buracos no solo. O fogo também gerava calor, fumaça e gases venenosos que saíam pelas rachaduras e fendas na superfície. Alguns desses gases, como o monóxido de carbono, eram incolores e inodoros e podiam causar asfixia e morte. Outros, como o dióxido de enxofre, tinham um cheiro forte e irritante e podiam causar irritação nos olhos, nariz e garganta. Os moradores de Centralia começaram a perceber que algo estava errado quando viram fumaça saindo do chão e sentiram o calor e o cheiro dos gases. Alguns deles mediram a temperatura do solo e encontraram valores acima de 80 graus Celsius. Outros relataram que seus porões estavam cheios de fumaça e que suas plantas e animais estavam morrendo. Alguns até viram chamas saindo de buracos no asfalto e ouviram estrondos e estalos vindos do subsolo. As autoridades locais e estaduais tentaram resolver o problema, mas sem muito êxito. Eles tentaram cavar trincheiras, bombear água, injetar nitrogênio e espuma e até explodir partes das minas, mas nada disso conseguiu apagar o fogo, que continuava se alastrando por quilômetros. Eles também tentaram estimar o custo e o tempo necessários para acabar com o fogo, mas chegaram a números assustadores. Seriam necessários milhões de dólares e décadas de trabalho. Enquanto isso, a vida dos moradores de Centralia se tornava cada vez mais difícil e perigosa. Alguns deles desenvolveram problemas de saúde, como dores de cabeça, náuseas, tonturas, asma e câncer. Outros tiveram que lidar com danos em suas casas, como rachaduras nas paredes, pisos e fundações e vazamentos de gás e água. Alguns ainda tiveram que enfrentar situações bizarras, como ver a neve derreter em pleno inverno, ou ver seus animais de estimação pegarem fogo ao pisarem em buracos quentes. Em 1981, um incidente chocou a cidade e o país. Um menino de 12 anos, chamado Todd Domboski, estava brincando em seu quintal, quando o chão se abriu sob seus pés, e ele caiu em um buraco de mais de 50 metros de profundidade, cheio de fumaça e vapor. Por sorte, ele conseguiu se segurar em uma raiz de árvore, e foi resgatado por seu primo, que ouviu seus gritos. O buraco foi logo cercado e coberto, mas a imagem do menino pendurado no abismo ficou na memória de muitos. A partir daí, ficou claro que Centralia não era mais um lugar seguro para se viver. O governo federal ofereceu uma indenização de 42 milhões de dólares para os moradores se mudarem para outro lugar. A maioria aceitou a oferta e deixou a cidade. Outros, porém, resistiram e se recusaram a abandonar suas casas e suas raízes. Eles alegaram que o fogo não era tão perigoso quanto diziam e que eles tinham o direito de permanecer em sua propriedade. Em 1992, o estado da Pensilvânia declarou Centralia como uma área de desastre
e revogou sua carta municipal, retirando seu status de cidade. Em 2002, o Serviço Postal cancelou o Código Postal de Centralia e removeu as caixas de correio. Em 2009, o governo estadual iniciou um processo de desapropriação das propriedades restantes, alegando que elas representavam um risco para a saúde e a segurança pública. Alguns moradores entraram na justiça para contestar a decisão e conseguiram um acordo em 2013 que lhes permitiu ficar em suas casas até morrerem, mas sem direito de vendê-las ou transferi-las. Hoje Centralia é uma cidade fantasma, com apenas algumas casas habitadas e muitas ruínas e terrenos vazios. A maioria das ruas estão desertas, e algumas estão rachadas e deformadas pelo fogo. O cemitério é um dos poucos lugares que ainda recebe visitantes, principalmente no Memorial Day, quando os antigos moradores voltam para homenagear seus entes queridos. Centralia não é apenas conhecida por seu devastador incêndio subterrâneo, pelo abandono progressivo ou pelas inúmeras narrativas sombrias que circulam sobre ela. A cidade parece possuir uma inexplicável afinidade com tragédias. Em 1948, o voo 624 da United Airlines, partindo de San Diego com destino ao aeroporto LaGuardia, em Nova York, encontrou seu fim trágico em um local entre Centralia e Metcalfe, na Pensilvânia, levando à morte todos a bordo. 4 tripulantes e 39 passageiros encontraram um fim trágico devido ao acidente. Durante um ajuste de voo rotineiro, ao reduzir a altitude de 13.000 para 11.000 pés, uma luz de alerta para incêndio no compartimento de carga foi ativada. O comandante e sua equipe acionaram os sistemas de extinção de incêndio, temendo um incêndio grave no compartimento. A ativação dos extintores resultou na liberação de uma quantidade significativa de dióxido de carbono, CO2, no compartimento. Devido a uma falha estrutural, o CO2 se infiltrou pelo sistema de ventilação até a cabine dos pilotos, preenchendo rapidamente o espaço e levando a uma perda gradual de consciência da equipe de voo pela redução dos níveis de oxigênio. Esta perda de consciência causou uma descida abrupta e descontrolada da aeronave. Embora as investigações posteriores não tenham conseguido confirmar definitivamente, há suspeitas de que o CO2 possa ter afetado também os passageiros, possivelmente deixando todos inconscientes antes e durante o desastre. Ao se aproximar do solo, a aeronave colidiu com cabos de alta tensão próximos a uma usina elétrica situada entre Centralia e Mite Carmel, culminando numa explosão. O impacto dispersou destroços metálicos e restos mortais por uma vasta área, criando uma visão chocante. Equipes de resgate prontamente examinaram o local, encontrando corpos mutilados. Alguns foram identificados, incluindo figuras proeminentes do meio artístico e empresarial americano, e posteriormente devolvidos às famílias para os rituais fúnebres. Contudo, uma parcela dos corpos estava em condições tão precárias que tornou a identificação impossível. Esses restos foram recolhidos e sepultados nos cemitérios locais de Centralia. Sobre as sepulturas dessas vítimas anônimas, jaz uma pedra com a inscrição: Não identificado, 17 de junho, 1948. O fogo subterrâneo continua queimando, e estima-se que ele possa durar por mais 250 anos, consumindo as reservas de carvão que existem sob a cidade. Centralia se tornou um símbolo de uma tragédia ambiental e humana, causada pela negligência e pela ganância. A cidade também se tornou uma fonte de inspiração para diversas obras de ficção, como o filme Terror em Silent Hill, baseado no jogo de videogame homônimo, que retrata uma cidade assombrada por monstros e fenômenos sobrenaturais. O filme usou algumas cenas reais de Centralia, como a fumaça saindo do solo e o grafite na rodovia abandonada. Outros livros, filmes, séries e jogos também se basearam ou fizeram referência a Centralia, como Os Simpsons, Arquivo X, Resident Evil e Fallout. A história de Centralia é um lembrete sombrio da força incontrolável da natureza e das consequências imprevistas das ações humanas. O que começou como uma simples queima de lixo transformou-se em um desastre ambiental e humano que perdura por décadas. Centralia hoje serve como um monumento vivo às memórias de uma comunidade que uma vez prosperou e agora é consumida pelas chamas do seu próprio legado. Se você ficou intrigado com a história de Centralia e deseja explorar mais mistérios e curiosidades sobre lugares fascinantes ao redor do mundo, não deixe de conferir os vídeos do canal e te vejo no próximo Bizarro Mundo Novo.